Falar logo do nosso Vasco da Gama. E olha, é difícil, né? É difícil falar algo sobre o atual trabalho do técnico Fernando Diniz à frente do nosso Vasco da Gama. Um trabalho muito ruim, com um aproveitamento, inclusive, muito ruim. O Vasco da Gama que teve nos últimos 9 jogos de Campeonato Brasileiro, né? A estreia ontem contra a equipe do Mirassol, somada às últimas 8 partidas do Vasco no Brasileirão do ano passado, ou seja, 9 partidas ao todo. Durante esse período, durante esses 9 jogos, o Vasco da Gama teve apenas uma vitória e 8 derrotas. Ou seja, o Fernando Diniz é um treinador que começa o seu 2026 ruim no Campeonato Brasileiro, assim como também termina o seu 2025 sob o comando do Vasco da Gama muito mal. Um técnico, infelizmente, que hoje tem um trabalho à frente do Cruz Maltino completamente questionável. E a questão em si não é apenas o Brasileirão, é o trabalho de uma forma geral. Estamos falando de um técnico que à frente do Vasco da Gama ontem completou o seu 48º jogo. Ou seja, o Fernando Diniz tem 48 partidas à frente do Vasco. São 16 vitórias, são 12 empates, são 20 derrotas. Um aproveitamento de 41%. Um aproveitamento ruim. Um aproveitamento que talvez em qualquer outra equipe o Fernando Diniz fosse demitido e em qualquer outra equipe qualquer treinador seria demitido. Todo o respeito do mundo a equipes de menor investimento do futebol carioca, por exemplo. Mas a gente vê que quando técnicos entregam um aproveitamento aí perto dos 41%, em equipes pequenas do futebol carioca eles são demitidos. Porque é um aproveitamento horroroso, gente. 41% é um aproveitamento muito ruim. Para uso de comparação, o técnico Fernando Diniz, com esse aproveitamento, o Vasco está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, ou seja, é um campeonato que tem aí com relação à pontuação, né, 116 pontos em disputa. 41% é um aproveitamento muito ruim, amigo torcedor. Fora que, durante esse período, o Diniz enfrentou equipes do Campeonato Estadual, o Diniz enfrentou equipes da Copa do Brasil. Somado ao aproveitamento do Diniz no Campeonato Brasileiro, fica um negócio ainda mais feio. Então, assim, o trabalho do técnico é muito abaixo e é muito passível de crítica. Nos últimos 17 jogos, Fernando Diniz tem 4 vitórias, 2 empates, 11 derrotas. Nos últimos 17 jogos, o Diniz tem um aproveitamento de 27%. Então, assim, é algo questionável. Eu abordei muito o tema Diniz, né, e não poderia ser diferente, na live de ontem de pós-jogo. Falei muito, amigo torcedor Cruz Maltino, sobre a situação do técnico Fernando Diniz. Eu disse que é uma preocupação hoje minha, pelo menos, ver que o Diniz é um técnico que se sustenta muito mais pela confiança que é depositada nele por Pedrinho e Felipe, do que talvez por aquilo que ele hoje rende dentro de campo, com relação a desempenho. E hoje, nesse momento, o Diniz ele se prende ao cargo de técnico do Vasco, muito também pelas contratações que foram feitas através de uma participação ativa dele, do que daquilo que ele entrega com relação ao elenco dentro das 4 linhas. Porque o Diniz é alguém que tem um relacionamento com o Pedrinho e não é o relacionamento que o mantém no cargo, tá? Mas é a confiança. Pedrinho e Felipe, eles confiam no Fernando Diniz de olhos fechados. E não à toa, essa confiança que é depositada em cima do Diniz fez com que o Diniz tivesse poder para ir ao mercado e contratar jogadores para o Vasco, em nome do Vasco. Brenner, Saldívia, Inestrosa, Rojas, nomes que chegaram ao Vasco através do Fernando Diniz. Então isso, ao meu ver, tá, assim, visão do Lucas, é algo preocupante. Porque é dado um poder, é dado uma confiança, é dado uma autonomia, é dado uma certeza de permanência no cargo ao Fernando Diniz que ele não merece. Baseado hoje no desempenho que ele tem no Vasco e pelos últimos trabalhos do Diniz que são ruins. A gente fala de um Diniz que faz um trabalho excelente no Fluminense em 2023. Amigo vascaíno, estamos em 2026. Passaram-se 3 anos já. E o Diniz de lá para cá não apresentou nenhum outro trabalho minimamente bom. Então é passível questionar sim o trabalho do técnico Cruz Maltino. E errado seria se não estivesse aqui eu, nessa manhã de sexta-feira, questionando o treinador. Só que eu vou ser sincero para você. O que mais me preocupa não é o fato do Pedrinho, do Felipe
confiar no Diniz. Eles têm o motivo dele para confiança, se é certo ou errado, eu não estou aqui para entrar nesse mérito. O que mais me preocupa não é dar essa autonomia ao Diniz para tocar o futebol. O que mais me preocupa é uma visão errada que o Diniz tem acerca do seu próprio trabalho, uma visão errada que o Diniz tem sobre aquilo que acontece dentro de campo. Porque ou o Diniz é alguém que está cego, ou o Diniz é alguém que não quer enxergar o que está acontecendo. Ontem, amigo torcedor, o Vasco jogou mal contra o Mirassol. Ontem, amigo torcedor, ao meu ver, o Vasco da Gama ele foi engolido pelo Mirassol em São Paulo. E o Fernando Diniz, ele chega em entrevista coletiva num jogo onde o Vasco da Gama ele sofreu 13 finalizações para o Mirassol e fala isso daí. Vai aparecer na imagem para vocês. Se liga só. Primeiramente, boa noite. Eu acho que tem, se você quiser focar nos erros, mas tem muito acerto. Se você pegar como o time jogava ano passado e como está sendo jogando agora, não é o mesmo time. A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. É um time que pressiona alto e a gente conseguiu sair. Então o time melhorou nesse quesito. Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. E tem alternativa o time. O time teve bola longa. A gente saiu com bastante bola longa ano passado, com bastante bola longa contra o Flamengo. Saímos curto, o time está alternando. Agora, se você não quer errar nunca, então você não está jogando. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Já estamos discutindo o resultado do jogo. Eu estou triste pelo resultado do jogo, mas o time não jogou mal. E o time jogou bem, uma das coisas, porque saiu jogando a maioria das vezes bem. Em que pese a gente ter errado na saída, como saiu contra o Maricá e como errou hoje. Agora, os jogadores não acertaram muita coisa na saída hoje. Estavam com o errou, passe daqui e você. Mas ele acertou outras coisas, teve personalidade para jogar, acertou um lance muito mais difícil do que esse. Agora, se a gente fizer contabilizando só o erro, o time vai ficar estacionado. E o time não vai ter coragem para fazer, não vai ter margem de melhora. Então, toda bola que a gente pegar, a gente chuta, que aí não tem problema. Aí, quando chuta a bola e perde a segunda bola e toma gol, vocês não contabilizam. Contabiliza só quando a gente erra. Mas o que o time vai fazer? O time vai melhorar a saída, vai treinar mais, vai aproveitar do que aconteceu hoje dos erros e vai evoluir. E você vai saber melhor a hora de sair jogando, a hora de fazer bola longa. Vai ser um jogo de erro. O Mirassol é um time que está jogando também. Nós jogamos mais bola do Mirassol lá do que eles roubaram da gente no jogo de hoje. Nós temos mais bola no gol do que o Mirassol. Nós tivemos mais controle do que o Mirassol. Nós perdemos o jogo, nós não jogamos mal. Então a saída do ano passado era muito mais difícil para a gente tinha muito mais insegurança para sair. A gente tem que pegar o que aconteceu no jogo de hoje, e eu não concordo que são os mesmos erros. Você vai falar que é o erro de saída, de uma maneira geral e simplista. Mas a maneira como a gente conseguiu construir o jogo hoje e ser dominante em boa parte do jogo foi justamente porque a gente conseguia sair com a bola dominada lá de trás. Porque a gente fica chutando só a bola para frente. E hoje a gente nem tinha um jogador alto para disputar a bola. A gente ia sofrer bem mais jogo que a gente sofreu. A gente fez uma boa partida e infelizmente a gente não conseguiu o resultado. A gente tomou 2 gols, uma bola, a gente preenchemos bem a área estava cheia e teve a infelicidade de ter um gol contra. E o outro a gente teve um erro de saída, mas o lance totalmente recuperável. A bola ia na mão do Léo Jardim, não ia ser gol ali. Infelizmente a gente perdeu a partida, mas a postura do time eu gostei, que pese os erros de saída. Os erros a gente tem que melhorar. E saber jogar cada vez mais atrás, saber o momento de sair jogando curto, o momento de sair jogando longo. Isso a gente só vai melhorar treinando e no jogo sabendo, como um jogo como o de hoje, qual o momento da gente fazer bola longa, qual o momento de fazer bola curta. E tem lance que o jogador errou tecnicamente que faz parte do jogo. Não é porque taticamente está errado, é porque erros técnicos acontecem. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.